Oi, pessoal. Antes da gente seguir para conteúdo novo da aula de hoje, eu vou primeiro comentar a correção da atividade, que eu passei valendo um ponto, referente ao uso do Simple Future Will. A gente tinha lá o texto, com o título One Day, um dia. Aí tinha lá a primeira questão. Estava pedindo para combinar as colunas adequadamente com base no significado das palavras. Então, a primeira coluna, a gente tinha as palavras em inglês e do lado em português. Tinha que relacionar qual palavra era o seu respectivo significado. A nossa sequência ficou 8, 5, 1, 6, 7, 9, 10, 3, 2 e 4. Tá? Era essa a sequência correta dessa questão. A questão B, tinha lá, de acordo com o texto, escreva certo ou errado em cada frase abaixo. Só arrumar aqui. Primeiro lá, o Brasil é localizado no continente sul-americano. Essa afirmação é correta. Essa atividade envolvia um pouquinho de interpretação desse texto e de conhecimentos gerais de geografia. Samba e axé são músicas típicas do Brasil. Essa informação é correta, está lá no texto dizendo. Feijoada e acarajé são comidas típicas do sul do Brasil. Essa informação aqui está errada. As duas são comidas típicas do Brasil, mas não especificamente da região sul, tá? Por isso que está errado a informação, por causa da região sul mencionada. Letra C. De acordo com o texto, escreva certo ou errado também em cada frase abaixo, que o que mudava é que estava em inglês a frase. A gente tinha lá a primeira. Brazilian typical music is only samba. O tipo de música brasileira é apenas o samba. Essa informação é errada, não é só o samba. O texto fala que também o axé é música típica brasileira. Segundo, português is not Brazil official language. O português não é a língua oficial do Brasil. Essa informação está errada. O português é a nossa língua oficial. E a terceira, Brasil is a beautiful country. O Brasil é um país lindo. Essa informação é correta. Ele começa dizendo, acho que lá no início do texto, deixa eu conferir aqui. Ó, a gente tem lá, é no final do texto. It is a beautiful place. É um lindo lugar. Tá lá no final do texto com essa afirmação. E aí depois tinha lá a questão D. Responda em português segundo o texto. Quais tipos de música brasileiras citadas? No caso, são duas só, o samba e o axé. E a E pedindo para responder em inglês de acordo com o texto. What are the typical Brazilian foods? Aí a resposta foi feijoada and acarajé. Na verdade, essa questão pedia para responder em inglês, só que o nome mesmo das comidas, por serem brasileiras, o nome delas se escreve em português mesmo. Não existe uma versão dessas palavras no inglês, tá? Só que mudou aqui foi o uso da conjunção e, que em português a gente usa and. Essa era a correção da atividade, tá? Valendo um ponto para compor os 4 pontos do nosso teste ou trabalho. O restante a gente vai fazer ao longo do bimestre. E agora, seguindo com o conteúdo novo de vocês, referente à unidade 2 do livro. A gente vai ver o tema weather, que em português vai ser para falar de clima. Tá? O clima de tempo, se está sol, se está frio, se está calor, se está quente, se está frio, se está calor, desculpa. Então, nós temos aqui, ao prever e falar sobre o clima, precisamos especificá-lo, dizer qual é o tipo de clima que está no dia. E a gente vai ver, então, as expressões mais comuns que usamos em inglês para falar sobre o weather, sobre o clima. Aí são essas expressões encontradas no livro de vocês. A gente tem primeiro hot, que significa quente, sunny, ensolarado, cold, frio, rainy, chuvoso, cloudy, nublado, wind, ventoso, fog, nebuloso, storm, tempestade, e snowing, nevando. Tá? São essas expressões que o livro utilizou dentro desse conteúdo sobre o clima. Então, vou dar ênfase nessas expressões. Aí eu utilizei do livro de vocês as imagens usadas como exemplos. Tá? A gente está aqui na primeira figura. A frase está dizendo: It was hot and sunny in Bangkok in July.
estava quente e ensolarado em Bangkok no mês de julho. Aqui a gente tem as expressões que se referem ao clima, a palavra hot e sunny, quente e ensolarado, respectivamente. A figura aqui do lado. It was cold and rainy in Amsterdam in March. Estava frio e chuvoso em Amsterdã no mês de março. Mesma coisa, as expressões usadas para se referir ao clima. Cold e rainy. Isso tudo a gente viu no slide anterior. Terceiro, it was hot and cloudy in Paris in June. Estava quente e nublado em Paris no mês de junho. A gente tem aqui de novo a palavra hot e clouds para indicar nublado. Seguinte, it was cold and windy in Istanbul in April. Estava frio e ventoso, ventoso na ideia de estava com muito vento, em Istambul no mês de abril. A gente tem aqui as expressões cold e wind para indicar o weather, o clima. Nesse slide seguinte, nós temos it was very foggy in London in April. Estava com muita névoa em Londres no mês de abril. Se a gente for associar Petrópolis, aqui o clima geralmente fica muito foggy, com muita neblina, né? Aqui então a expressão para indicar o weather, o foggy. E a última, it was snowing in New York in January. Estava nevando em Nova York em janeiro. Aqui a expressão snowing para indicar o clima, que estava nevando. Só para a gente poder recapitular, eu acredito que a maioria tenha aprendido em algum ano anterior, acho que, se não me engano, talvez no 6º ano, talvez. Mas só para a gente relembrar, Seasons of the Year, as estações do ano. Tá? Porque como a gente está falando de clima, nada mais sensato do que a gente relembrar como são as estações do ano em inglês. São eles, nós temos o winter, para se referir ao inverno, spring, para se referir à primavera, autumn, para se referir ao outono, e o summer, para se referir ao verão. Tá? Então temos winter, spring, autumn e summer. Só para a gente poder dar uma relembrada. E aqui, como última informação desse conteúdo, a gente tem o uso dos sufixos. A gente tem aqui dizendo: podemos transformar um substantivo em um adjetivo, adicionando o sufixo y. Por exemplo, there are clouds. A frase está dizendo, tem nuvens. Aqui a palavrinha sublinhada, clouds, nuvens, aqui ela está funcionando como substantivo. Eu quero transformar ela em adjetivo. A gente vai usar o sufixo y no final da palavra, para poder transformar no adjetivo. Aí tem aqui a frase modificada. It is cloudy. Está nublado. Aqui agora a palavra cloud se transformou num adjetivo. Eu estou qualificando, dando uma característica de como que está o clima. Tá? Então, para a gente transformar um substantivo no adjetivo, basta acrescentar o sufixo y. A gente até viu nas aulas presenciais, no primeiro bimestre, o sufixo y, se não me engano, para a gente falar de profissões. Tá? Era a mesma coisa. A gente acrescentava o y no final para poder transformar em adjetivo. E a gente tem lá, I can see the sun. Eu consigo ver o sol. Aqui a palavra sublinhada, o sol, está funcionando como substantivo. Quero transformar em adjetivo. Mesma coisa, a gente vai dobrar, vai acrescentar o y. The day is sunny. O dia está ensolarado. Aqui transformei o substantivo em adjetivo. Aí tem só um detalhezinho. Aqui na palavra sunny, se vocês repararem, a gente está usando dois N's. Por quê? Quando acontecer de um substantivo ele terminar em consoante, vogal e consoante, igual a gente tem aqui na regra, ó, eu tenho consoante N, vogal U e consoante S. Eu tenho aqui um CVC, consoante, vogal e consoante. Vendo do final da palavrinha para trás, quando precisar transformar em adjetivo usando sufixo, a gente vai dobrar a última consoante para depois colocar o Y, igual aqui. The day is sunny. Sunny com dois N's. Tá? Isso aqui é só uma questão de curiosidade. O principal é lembrar de acrescentar o Y no final da palavra para transformá-lo em adjetivo. E aí, as atividades que vocês vão realizar, para ver se entenderam bem esse conteúdo, tem aqui.
a gente tem a questão número 1. Todas essas atividades eu tirei do livro de vocês, tá? Só para deixar informado. Número 1 está pedindo para transformar os substantivos sublinhados de cada uma das frases em adjetivos utilizando o sufixo y, que a gente acabou de ver na matéria. Tá? A gente tem lá a letra A. There is rain. Tem chuva, que está dizendo a frase. Aqui está sublinhado o substantivo rain para transformar em adjetivo. Aí tem lá a frase seguinte. Aí vocês têm só completar com a palavrinha, tá? It is. Como é que vai ficar o substantivo rain como adjetivo, utilizando o sufixo. É só utilizar e acrescentar, tá bem? Bem tranquilo. A número 2, vocês vão relacionar as palavras com as figuras a seguir, tá? A gente tem lá o sol, tem uma tempestade, tem chuva. Vocês vão ver aqui, cada uma dessas palavras, qual que corresponde a cada uma delas. Se for necessário, no material tem lá qual é a tradução de cada uma delas, ou vocês podem utilizar também o Google, se precisarem pesquisar mais algum vocabulário que vocês não saibam. E a número 3, tem lá pedindo, coloque as palavras na ordem correta. Aqui todos eles, vocês não vão ter que acrescentar palavra nenhuma, é só colocar na ordem certa cada uma das palavras. Talvez seja um pouquinho mais difícil essa atividade, mas acho que vocês conseguem realizar também sem muitas dificuldades, para que dê para fazer numa boa. Tá? É só tentar ordenar na ordem correta cada uma das frases. São essas 3 atividades que vocês têm para fazer. Na semana que vem, a gente vai corrigir, vou passar o gabarito, a correção, para vocês verificarem. E o conteúdo dessa aula de hoje é essa, sobre o weather, sobre o clima. Acho que não é tão difícil, uma matéria mais tranquila até, em questão, é voltado para vocabulário, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido entender numa boa. Se precisarem de algum auxílio, vocês já sabem, só me contatar por e-mail. E aí, na semana que vem, a gente dá continuidade às nossas aulas, provavelmente ainda voltado para esse conteúdo sobre o weather. Quero ver se passo mais uma atividade aí valendo ponto referente a esse conteúdo. Na semana que vem, a gente se encontra de novo. Fiquem todos bem e até lá. Bye, bye.